Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Mas qual é o tesouro que Deus quer para nós? Nós sabemos no Novo Testamento que em Jesus todos os tesouros da sabedoria bíblica são escondidos. Colossenses 2:3. O livro de Provérbios, capítulo 2, olha na sua Bíblia, no seu celular dispositivo, descreve o tesouro da sabedoria bíblica. Provérbios 2 diz assim, versículo 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazerem atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz. E olha o versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, olha a sequência de condições: aceitares, esconderes, fazeres, inclinares, clamares, alçares, buscares, procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nosso maior tesouro. O livro de Provérbios nos aponta nesta geração, porque sabe que é somente quando nós andamos com o Senhor, uma definição do temor do Senhor, viver uma santa tensão entre um Deus grandioso, majestoso, maravilhoso, e um Deus carinhoso, próximo. Quem anda e mantém essa santa tensão na presença de Deus, adquire a perspectiva de Deus do alto e tem uma vida sábia, alcança o tesouro. Meus irmãos, a nossa vida é feita de escolhas, encruzilhadas, decisões que nós temos que tomar o tempo todo. E o livro de Provérbios é como se fosse uma bússola, uma lanterna, um GPS. Eu gosto dessa ideia do GPS, ou seja, a nossa antena ligada às alturas, onde Deus tem a perspectiva desse labirinto da vida. E quando nós estamos atenados, guiados pelo Senhor, o GPS divino, que vem pela palavra dele e principalmente pelo livro de Provérbios, encontramos o tesouro de direção na nossa vida. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história, esse aqui avançou bem demais. Pode voltar para Walt Disney? O Weber está lá em cima, né? Próximo, será que escapou? Tá bom, eu acho que apagou, por algum motivo. O Walt Disney, quando começou toda a firma, foi muito simples. Ele era desenhista, cartunista. E ele desenhava um desenho animado, uma folha de cada vez, e filmava. Certa vez, no dia da vovó, um dos meus netos, bem pequenos, mostrou para mim o filme de desenho animado, em que ele tinha colocado um desenho dentro, na parte de cima de um bloco de papéis, e depois você passa por todos eles com leves movimentos. Isso que Disney fez. Só que meu neto só tinha 3 páginas, 3 folhas, então o desenho animado dele era mais ou menos assim. Esse que era o filme dele. No início, bem antes de Pixar, DreamWorks e esses outros que são super sofisticados e de inteligência artificial, o que nós encontrávamos eram desenhos animados do Disney, que cada folha foi desenhada à mão.
Irmãos, acharam os slides ou não? Perdemos tudo. Ok, vamos ficar com esse aqui. Provérbios mostra para nós que a nossa vida é feita de decisões, assim como aqueles desenhos, um após o outro, encruzilhadas na vida, que nós temos decisões a tomar. E esse livro é como um mapa que nos mostra os caminhos acertados, todos nós. Agora, é impossível você sempre acertar em todas as decisões da vida. Isso então significa que para o resto da vida você está fora da vontade de Deus? Deus é tão grande, tão poderoso, tão soberano, que mesmo que nós nos desviemos, como todos nós já fizemos na vida, levamos as cabeçadas da vida, estamos fora, nós podemos sim voltar, pela graça de Deus, ao chamado centro da vontade de Deus. Agora, eu não quero tomar decisões erradas, porque eu perco, enquanto eu estou desviado do caminho do Senhor, algo precioso: tempo. O que o jovem tem de mais precioso, eu quero acertar nas decisões da vida. E Provérbios é um livro bíblico, como manual do fabricante, para nós termos vidas de decisões sábias, que glorificam a Deus. Eu queria responder essa noite, essa pergunta: por que estudar Provérbios? Eu quero listar para vocês rapidamente 8 razões que nós podemos apreciar e crescer na compreensão desse livro. Em primeiro lugar, Provérbios é um livro para jovens, muito apropriado nesse mês da juventude. Alguns calculam mais de 20 vezes o pai em Provérbios fala no hebraico Beni. Beni significa filho meu. O pai chama a atenção. O livro de Provérbios foi escrito por um pai, em grande parte Salomão, falando para seu filho, um livro de treinamento para jovens. Talvez os dois mais indicados para a vida jovem é Eclesiastes, também de Salomão, sobre o que realmente tem valor e significado na vida, e Provérbios. Por exemplo, olhe na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 8. 1:8. Filho meu, Beni, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Versículo 15. Filho meu, Beni, não te ponhas a caminho com os perversos. Capítulo 2, versículo 1. Um bom exercício seria passar você pelo livro para tentar achar. De vez em quando ele fala filhos no plural, mas normalmente 2:1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Capítulo 3, versículo 1. Beni, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. 3:11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e assim por diante. Esse livro foi escrito para jovens. Uma boa notícia: você não tem que ser criado num lar cristão como jovem, e tem vários aqui nesta noite. Pode ser você não tem um berço evangélico, seus pais se converteram depois, ou só você que conhece o Senhor Jesus, mas esse livro é teu livro. Sabedoria não vem geneticamente, Deus não tem netos. Então esse livro dá para você, coloca ao seu alcance uma vida acertada, uma vida de decisões corretas. Número 2. Ao mesmo tempo, ser um livro para jovens também é um livro para seus pais. É um manual de treinamento para pais na educação dos seus filhos. Eu acho incrível quantos pais não lançam mão desse livro como um dos conteúdos principais de doutrinar, de catequizar, de instruir os seus filhos, porque é um livro bíblico feito para isso.
Ignoramos, esquecemos, mas como amadores, jovens pais, nós precisamos recorrer para o manual do fabricante da família, que nos deu um livro, que tem os versículos que nós conhecemos como 22:6. Educa a criança, no caminho só tem um em que devem andar. E até quando? Um dos versículos mais mal interpretados em toda a Bíblia, não é uma promessa sem exceção, porque o filho tem que decidir, mas ensina que quando colocamos o filho no caminho, mesmo quando for velho, não se desvia dele. O filho pode, é possível, vai, improvável. Não me consola nem um pouco pensar, eu faço tudo que eu posso fazer, meu filho vai aprontar como adolescente, como jovem, mas um dia volta porque eu empurrei o meu filho para a escola bíblica dominical. O versículo não diz isso, diz até quando for velho. Provérbios 23, versículo 15 diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, se o meu próprio. É o livro para os pais terem conteúdo, o currículo do seminário do lar cristão, é o livro de Provérbios. Eu não me lembro se nós tratamos disso no passado aqui, mas algo que temos compartilhado com muitos pais, e que é um panorama do livro de Provérbios, é o que eu chamo o triângulo da sabedoria. Não temos tempo para entrar nos detalhes, mas nós entendemos serem 3 os fatores principais na educação da próxima geração. O primeiro fator é a soberania de Deus. Provérbios 16, bem no coração do livro, destaca por várias vezes que Deus quem controla, Deus é quem converte. Por isso nós intercedemos, Deus, trabalhe o coração do meu filho. Mas de capítulos 1 a 9, e o pastor Jairo amanhã vai tratar do capítulo 9, que é fantástico. Os pais têm a responsabilidade principal de instrução. Nos primeiros 9 capítulos do livro, o pai faz 10 discursos vendendo o peixe sabedoria. Filho meu, adquire sabedoria, escreva na tábua do teu coração, use como colar no teu pescoço, diadema na sua cabeça. Filho meu, com tudo que você tem, adquira a sabedoria. O pai ensina, essa é a nossa responsabilidade. Só que, como verão amanhã à noite, quando chegamos no capítulo 9, entra o terceiro fator, que muitos pais esquecem. Capítulo 9 são 2 convites de 2 mulheres em 2 morros, a prostituta insensatez, numa colina da cidade, chamando o jovem simples bobão para comer com ela, ter um caso com ela. Do outro morro, uma outra mulher, a senhora sabedoria faz o seu apelo: não, jovem simples bobão, venha para cá, coma do que é saudável, case-se comigo. E de repente capítulo 9 termina e paira no ar a pergunta: com quem será? O jovem vai casar com a senhora sabedoria ou ter um caso com a prostituta insensatez? E de repente os provérbios, discursos do papai terminam. Agora a escolha está com o filho. Do capítulo 10 até 31, o livro apresenta o filho jovem diante das encruzilhadas da vida, com decisões a tomar. Mamãe, papai, claro que nós erramos em muito com nossos filhos, mas chega a hora que não é mais sua responsabilidade. O seu filho jovem tem que decidir, e vai decidir mal algumas vezes, e pode decidir mal o resto da vida. Tome muito cuidado com culpa falsa, porque o jovem tem que decidir. E jovem, tome muito cuidado. Deus não tem netos, só filhos.
E a decisão é sua. Por isso, nós intervimos, enquanto criamos os filhos, através de intervenções, ou seja, disciplinas que ensinam o filho, que, como eu fiz com meus dois amigos aqui, quando erraram do caminho, não, volta. Nós trazemos de volta, enquanto ainda temos como influenciar a escolha do filho. Nós queremos fazer com que a escolha errada doa. Esse é um esboço do livro de Provérbios. A soberania de Deus paira sobre tudo. Os pais instruem, intercedem, intervêm, mas chega a hora que o filho tem que decidir. Segunda razão, porque nós estudamos esse tesouro de Provérbios, é porque o manual de treinamento dos pais na educação dos seus filhos. 3. Chegando agora mais no cerne da questão à luz do Evangelho. Provérbios é um livro que descortina o nosso coração. Ninguém é capaz de viver os princípios, as práticas desse livro, mas Provérbios me mostra como tolo, como nécio, como simples, descortina o meu coração. Você provavelmente já teve a experiência, alguns de vocês que leem um capítulo de Provérbios por dia, conforme o dia do mês. Hoje é dia 25, então eu leio Provérbios 25, ótima essa prática. Mas a experiência que nós temos é que parece que ontem à noite alguém inseriu nesse livro, que eu já li tantas vezes na minha vida, um versículo novo, que eu nunca tinha visto. Alguém já teve essa experiência? São como minas postas, subterrâneas em Provérbios, que eu andando pela floresta da vida, é o poder ocasional dos Provérbios para expor o meu coração, porque eu me defronto com um texto bíblico que nunca falava para a minha situação de vida que eu estou passando hoje. É uma das razões porque a ordem dos Provérbios parece totalmente aleatória, mas representa a nossa vida. Nossa vida não é programada. Segunda-feira, finanças. Terça-feira é família. Quarta-feira é língua. É tudo espalhado. E você tem que cavar também para buscar os tesouros da sabedoria. Esse livro descortina nosso coração, mas essa é só a primeira metade do Evangelho, porque revela nossa necessidade da vida de Jesus em nós. Muitos de vocês, homens, eu soube, têm estudado o nosso livro, Homens Mais Parecidos com Jesus. Esse é o alvo, só que Provérbios me mostra muito longe desse alvo. Seu coração, seu foco é o coração. O coração da questão é a questão do coração. É visível. Vamos ler juntos esses 2 versículos, por favor, todos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Mais adiante no livro, 23, 26, diz isso juntos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O foco, eu falei antes. Provérbios não é uma caixa de promessas, band-aids para aplicar em feridas fatais do nosso coração, mas nos ensina o que Romanos diz: todos pecaram, carecem da glória, da sabedoria, da bondade, do amor de Deus. Mas no fim o livro então nos prepara para aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, Jesus. Quando tratamos de educação de filhos, o livro de Provérbios diz isso: estutícia, tolice, necessidade, pecado, está ligado ao coração da criança. Polêmico, mas a vara da disciplina
a afastará dela. Como? A ideia do texto é que quando a criança descobre que o pecado dói, percebe que o seu coração é pecaminoso. E agora nós temos o privilégio, tendo administrado uma disciplina de muitas formas, mas principalmente de forma corporal nos primeiros 5, 6 anos, depois de outras maneiras, mas tudo isso para apontar a cruz. Provérbios é um livro do Evangelho porque descortina o coração e nos conduz até a cruz. Número 4. É um livro que mostra o interesse que Deus tem nos mínimos detalhes da nossa vida. Isso é incrível quando nós pensamos, como o salmista diz no Salmo 8, nosso Deus, quão majestoso, magnífico é teu nome em toda a terra, o Criador de estrelas, de galáxias, de bilhões de galáxias, de distâncias totalmente incompreensíveis, e assim na magnitude do universo nós encontramos também na infinitude de um átomo, que o homem, que o Senhor o visita, se preocupa. Isso é incompreensível por nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Nós, bichos, criaturas, como vermes, Ele enviou seu Filho para ser um de nós. Deus se preocupa, se interessa por todos os detalhes da nossa vida. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que bênção para nós. Só alguns exemplos. Olha para capítulo 12 de Provérbios. Nesse panorama, nessa sobrevoada do livro, para nós entendermos um pouco melhor esse tesouro. 12:10, só um exemplo. Você sabe que Deus se importa com seu bicho de estimação? Como você cuida do seu pet? Olha 12:10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Deus se importa. Mas é um bicho, é um gato, é uma cadela, é um pet. Deus está interessado. Olha para 23:10, só alguns exemplos que demonstram a sabedoria, esse tesouro divino. Deus está interessado na escritura da sua casa, dos limites do seu apartamento, do seu terreno, quando diz em 23:10, não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Deus observa e sabe as linhas de demarcação do nosso território. Versículo 17 diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes do temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Deus lê os pensamentozinhos no íntimo do seu coração, Ele se preocupa com isso. Então Provérbios é o livro mais prático da Bíblia, por isso os pais precisam educar seus filhos, por isso os jovens devem ler isso, devorar, porque nós damos tantas cabeçadas na vida e não é necessário isso. Número 5, é um fato que muitos têm esquecido. É um livro de treinamento, mais um pode passar, isso. É um livro de treinamento de líderes. Tem
temos que extrapolar um pouquinho quando o livro de Provérbios trata do rei e como ele estabelece o seu trono. São princípios de liderança. Hoje nós temos tantos livros em toda a livraria, ideias, descobertas, hipóteses sobre liderança. Até mesmo na Bíblia falamos sobre a liderança de Jesus, ótimo, de Neemias, o livro mais apontado da Bíblia para extrair princípios de liderança. Mas eu digo que Provérbios é melhor que esse. Olha alguns versículos comigo. Provérbios 16, 12. 16, 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. A liderança se perpetua pela justiça. 20, 28. Esse é um ótimo estudo tópico para quem se encontra numa posição de liderança. Os versículos que falam sobre o estabelecimento do trono. 20 e 28 diz assim: amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Capítulo 25, versículo 5. Mais um exemplo. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Se nós pudéssemos de alguma forma convencer os políticos do nosso mundo a estudar princípios de liderança no livro de Provérbios, e se fossem capacitados por Deus, vendo o seu coração tolo, abraçando Jesus como Salvador e estabelecendo o seu reino em justiça, se nós na igreja, nossos ministérios, seguíssemos esses exemplos, que diferença faria? Número 6. Esse aqui talvez assuste um pouco, porque todas as coisas sendo iguais, o livro de Provérbios é um livro que produz uma vida saudável e próspera. Agora cuidado, calma. Dentro dos limites da soberania divina, ou seja, sucesso conforme Deus define, para aqueles que seguem seus conselhos. Eu sei que nós temos sido afligidos por doutrinas fajutas, falsas, de prosperidade, de saúde, mais importante do que a pregação do evangelho puro e simples. Entendo a sua preocupação. Mas, às vezes, nós levamos o pêndulo para o outro lado. Nós nos tornamos teólogos da miséria. E o fato é que Deus nos deu um livro da Bíblia que, todas as coisas sendo iguais, nos ajuda a tomar decisões sábias, saudáveis, que conduzem a uma vida próspera, sim. É uma exigência do Senhor? Não. O livro de Jó pode acontecer na minha vida? Claro. A soberania de Deus está acima disso? Sim. Mas todas as coisas sendo iguais, se você seguir esse mapa, tomar decisões sábias, você não se vicia em substâncias. Você não assume dívidas além da capacidade de pagar. Você usa sua língua para edificar e não fofocar, desmontar. Você casa-se em pureza. Educa seus filhos nos caminhos do Senhor. Sua vida vai ser anos-luz mais próspera. Normalmente. Pode acontecer exceções? Claro. Todos nós andaremos pelo vale da sombra da morte? Sim. Mas Provérbios é um presente do amor do nosso Pai, que quer que nós tenhamos vidas acertadas. Penúltimo. Provérbios é um livro que coloca ao alcance de todos as leis universais que governam o mundo
e revela os perigos no caminho. Deixa eu explicar isso um pouco. Provérbios é como um filme que você assiste, em que alguém precisa atravessar uma sala para chegar do outro lado, encontrar um tesouro, alguma coisa assim, mas tem esse laser em todo lugar, e ele precisa usar algum tipo de infravermelho para perceber, e depois vai passando, porque pelo laser dele, pelo infravermelho, ele vê onde tem o perigo. Provérbios faz isso para nós. São leis invisíveis espirituais que governam o universo. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou fazer uma experiência aqui. Não faça isso em casa. Olha o que vai acontecer. Está vendo a minha caneta aqui? Presta atenção, por favor. Não tem nada aqui, em cima e embaixo, certo? Isso é inédito. Vocês viram? Não tem nada aqui. Davi, pare de brincar. Por que caiu? Por causa da lei da gravidade. É óbvio, sempre vai cair. Mas você não vê nada, nada explica, a não ser que você estudou a gravidade e sabe que cada massa do universo exerce uma força contra toda outra massa e que atrai, puxa para baixo. Da mesma forma, meus amigos queridos dessa igreja, Deus criou o universo com leis espirituais. E se você insistir em ir contra essas leis, é como chegar na parede e bater cabeça na parede. O livro de Provérbios revela os perigos, revela o laser, revela para nós, é como um raio-x, uma ressonância, revela os perigos. Um texto que eu gosto muito, repetido 2 vezes no livro, diz isso: o prudente vê o mal, esconde-se, mas os loucos, os simples, passam adiante e apanham, sofrem a pena. Irmãos, esse livro é um tesouro que aponta Jesus, em quem estão ocultos os tesouros da sabedoria. Um livro para os pais educarem seus filhos. É um livro para jovens que não têm pais que os educaram, e para todos, de fato, porque sabedoria não se herda geneticamente, mas sim pela busca, pela caça, pelo desespero. Eu preciso da sabedoria divina. Deus revela para nós e coloca ao alcance de todos as leis universais que governam o universo. Último lugar, e com isso terminamos. Aqui volta para um tema que vocês têm trabalhado nos últimos 2 anos, pelo menos, o ano passado. Acho que foi o ano passado, pastor, que foi o tema, que o foco, voltado para o amor aos outros, através dos irmãos, aprendendo a aconselhar, investir, usando a palavra suficiente, infalível, inerrante, para edificar o irmão. O livro de Provérbios talvez seja o livro bíblico mais útil no aconselhamento bíblico, que expõe o meu coração, mas ao mesmo tempo aponta para Jesus. Olha para Provérbios 20, versículo 5. Um dos textos que eu mais gosto na área de aconselhamento bíblico. Diz isso: como águas profundas são os propósitos. Essa palavra traz a ideia de atitudes, intenções, motivações do coração do homem.
Paulo diz em 1 Coríntios que nem ele conhecia as profundezas do seu coração, só Deus sabe disso, mas também ele pode usar conselheiros sábios, que têm essa palavra em suas mãos, e usam como raio-x no coração do colega, do amigo, do filho, do pai, do cônjuge. Mas o homem de inteligência sabe descobrir essas fontes, esses propósitos. O livro de Provérbios nos ajuda a diagnosticar ídolos do coração humano, tesouros que não são Jesus, que a pessoa procura. O livro nos aponta desde o início em direção a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no seu achômetro, o que você pensa, o que você acha, a sua opinião. Confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Esse é o tema do livro. Seria difícil eu pensar em alguma situação de aconselhamento bíblico em que o livro de Provérbios não tem alguma contribuição contundente, centrado no coração e que aponta para Cristo Jesus. O mundo tem suas opiniões, o mundo segue seus tesouros, mas Deus tem uma outra opinião. Eu quero terminar com um exercício envolvendo todos vocês. Pode passar o próximo slide e depois nós vamos fazer em sequência. Só para ilustrar como o mundo tem um tesouro e nós temos outro. O mundo segue o seu príncipe, nós seguimos a Cristo e o que Deus fala. Nós vamos fazer assim. Esse lado que para mim, desculpa julgar os irmãos, mas vocês parecem mais mundanos, tá bom? Esse lado tem que ser por causa do pastor, dos pastores aqui, é o lado mais espiritual. Só para ilustrar o fato de que todo dia somos bombardeados com decisões, com vozes falando. O mundo diz isso, Deus fala, e nós temos que escolher. Eu vou apontar para vocês e falar, o mundo diz, e vocês vão falar em voz alta o que o mundo diz, mas Deus fala. Estão prontos? 1, 2, 3. O mundo diz... ficaram meio tímidos, para falar isso, mas tudo bem. Mas Deus fala... Tá bom, Deus falou, mas não foi tão alto assim. Mas o mundo grita para nós. O mundo diz... Mas Deus fala... O mundo diz... Mas Deus fala... O mundo nos convence para... Mas Deus diz... Próximo isso. O mundo diz... Mas Deus fala... O mundo nos diz... Só que Deus fala... O mundo nos convence a... Deus diz... O mundo fala... E Deus... O mundo fala... E Deus diz... Só mais dois. O mundo diz mais alto... Só que Deus fala... O mundo diz. Deus fala. Irmãos, a decisão é nossa. É a maior decisão ao começarmos essa mini conferência. Qual a voz que nós vamos escutar?
Eu gostaria muito que nós fôssemos caçadores do tesouro da sabedoria bíblica. Que no final desse quente frio, chega aos pés da cruz. Em Jesus, a personificação das decisões sempre acertadas, das encruzilhadas da vida. E seja Jesus o foco da nossa caça ao tesouro. E que esses dias sejam um encorajamento dentro desse livro fantástico. Amanhã vão ouvir mais sobre os 2 convites pelo pastor Jairo. Sábado de manhã eu vou falar sobre um dos problemas principais que acaba tirando de nós o tesouro, chamado o temor aos homens. Muitos os sintomas, diagnóstico e a cura. E à noite, talvez algo bem diferente do que você imaginaria, nós vamos falar sobre o que eu vejo como uma das maiores marcas do sábio no livro todo. 78 versículos lidam como você ouve ensino, repreensão ou crítica. Dita se você será uma pessoa sábia ou não. Vamos orar e só vou terminar, pedir para minha esposa chegar aqui. Nós vamos falar dos livros como temos feito no passado, mas vamos orar e terminar aqui. Depois acho que o pessoal pode colocar os livros lá no final. Senhor, torna-nos, por favor, pela tua graça, para a tua glória, caçadores da sabedoria, que revela o nosso coração e aponta para Cristo. Que nós confiemos no Senhor de todo o nosso coração e não em nossos próprios entendimentos, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós pedimos pelos méritos sempre dele e não nossos. Amém.